pouco a ideia do nosso debate aqui do dia de hoje. Mas primeiro eu queria dizer de que esse seminário ele traz uma cara das novas políticas públicas para as mulheres, né? Quando a gente pensa de que a gente inicia a estruturação dessas políticas desde uma ideia de um sujeito universal de mulheres, né? Pensando aquela mulher como um modelo ou algo igual para todas as mulheres, a gente fala em mulheres e abarcaria todas nós. Esse seminário ele demonstra que não é bem assim, de que hoje para a gente pensar as mulheres, a gente precisa pensar a especificidade de nós mulheres, né? Então, nós mulheres que somos brancas, mas nós também somos negras, nós também somos lésbicas, nós também temos algumas características que nos tiram daquele padrão de beleza, ou mesmo essa questão da questão da deficiência. Então, para pensar as políticas públicas hoje, a gente precisa pensar a especificidade de nós mulheres, né? Então, além da gente legitimar esse lugar do machismo, no sentido de que, né, existem ainda o preconceito e a discriminação pelo simples fato de sermos mulheres, a gente vai ter aí outros preconceitos e outras discriminações cruzadas. Além de nós sermos mulheres, né, por nós sermos lésbicas ou por nós sermos negras, a gente vai estar aí com discriminações combinadas, como as outras colegas já falaram um pouco sobre isso. Eu queria, então, trazer alguns pontos. Primeiro, em relação às políticas, quando a gente pensa nos organismos de políticas para as mulheres, a gente pensa numa ideia de que há necessidade de uma transversalidade dessa política pública, né, de que a gente não pode mais pensar numa secretaria ou numa coordenadoria ou numa secretaria adjunta sem dialogar com os outros organismos, né, ou com as outras secretarias. Então eu queria também fazer uma provocação e pensar que você também, as colegas de governo, pudessem falar um pouco sobre isso, de como é que elas estão pensando e como é que elas estão construindo esse desafio, que é um desafio permanente da transversalidade, né, de como é que a gente está dialogando com a Secretaria lá de Segurança Pública, das ações que elas estão fazendo lá, e como é que a gente está dialogando e colocando a nossa perspectiva, né, como é que a nossa secretária adjunta está conseguindo trabalhar essas outras políticas na base da transversalidade. Então, acho que é uma questão. E quando a gente pensa também, né, de que a Lei Maria da Penha ela nos trouxe outro desafio, que é pensar a articulação todos esses serviços para dar conta de um atendimento integral a essas mulheres, né, e agora a gente vê a consolidação de centros de referência. A gente já tinha aqui o estadual, mas agora, muito recentemente, infelizmente, né, a gente gostaria que tivesse há mais tempo o nosso centro de referência municipal, mas ele está aí. Eu queria também fazer então uma pergunta para a Valesca, como é que o Centro de Referência está pensando esse papel mesmo de articulador desses serviços, dessas políticas públicas, né? Pensando na questão de como é que está sendo trabalhada a questão dos fluxos, dos protocolos de atendimento às mulheres vítimas de violência. Acho que também as meninas já falaram dessa questão, né, de que a gente precisa hoje, né, a gente garantiu uma legislação que é da Lei 12.843 de agosto desse ano, né, que vai lá falar que todos os hospitais públicos da rede, tanto estadual, municipal, devem garantir o atendimento às mulheres, ou seja, às mulheres e outras pessoas vítimas de violência sexual, e que esse atendimento não é só uma questão da profilaxia, é também a profilaxia para gravidez, para DST, mas também um atendimento multidisciplinar, né, com apoio psicológico, de um assistente social, de como é que a gente está pensando isso em nível tanto estadual como em nível de município. Como a gente está articulando que esses hospitais, esses serviços de saúde possam garantir esses serviços de uma forma a contemplar toda a norma técnica que já existia em nível nacional. E a gente também tive recentemente um debate que é algo para a gente pensar também, né, de como é que a gente consegue avançar no sentido de garantir, por exemplo, a prova em relação aos estupros. Hoje a gente sabe de que a legislação tem toda uma discussão se são peritos que devem coletar a prova, por exemplo, os espermas, enfim. E hoje a gente vem fazendo uma discussão de que os agentes de saúde lá da ponta dos hospitais também podem estar coletando essa prova. E como é que a gente está articulando isso com os peritos, a capacitação dos próprios médicos para essa coleta de prova adequada. Então, acho que isso é um desafio tanto para o município como para o Estado, para estar pensando nessa capacitação e articulação para a gente poder ter uma efetividade em relação principalmente à punição desses agressores. Que a gente sabe que no judiciário a prova ela é fundamental para a questão da responsabilização desses agressores.
Outra questão também que eu pensei aqui um pouco, a Valesca falou bastante nesse desafio da gente deslocar essa porta de entrada da Delegacia da Mulher para o centro de referência, que é o que a gente vem consolidando como o fluxo ideal para o nosso serviço, para a demanda, né? E então eu também queria perguntar como é que a gente está fazendo isso, né? Que desafio é esse que a gente identifica, mas como é que a gente está pensando para a gente enfrentar esse desafio?